Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe algum evento mais paranormal do jeito que a gente gosta, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, porque em breve começaremos o nosso novo quadro mensal depois da meia-noite. E sim, esse caso de hoje, ele é muita coisa, eu não tenho nem palavras para descrever o ódio, a raiva, a tristeza e todos os sentimentos que vocês vão sentir enquanto vocês vão assistir esse vídeo. Então eu indico fortemente que vocês peguem um copo de água, muito açúcar e derrame todo esse açúcar nessa água para poder ir tomando isso aí enquanto você assiste esse vídeo. E só para vocês terem noção, temos que dar o nosso famoso aviso. Caso você seja uma pessoa mais sensível a temas relacionados a negligência infantil, abuso sexual infantil, suicídio e também menção de algo que aconteceu com animais, mas realmente é uma menção muito rápida, muito passageira, esse vídeo não é pra você. Com certeza tem vários aqui no canal que você vai assistir com muito mais tranquilidade e esse não é um deles. Mas caso você seja um seguidor raiz, que no caso são todos teimosos, apesar de que vocês estão aprendendo, vocês estão ouvindo aqui o aviso da tia, mas a maioria não, né? Então a gente continua dando o aviso mesmo assim. Sempre que der, eu vou colocar o famoso aviso antes de falar de alguma coisa um pouco mais pesada, mas já aviso que o vídeo inteiro é pesado e eu não vou conseguir colocar esse aviso em todas as partes, porque basicamente vai ser aviso atrás de aviso atrás de aviso. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Todos nós sabemos que experiências muito traumáticas vividas durante a infância podem desempenhar um papel gigantesco em sua idade adulta. Essas experiências podem moldar significativamente a disposição e as escolhas de vida de uma pessoa, e por conta disso, existem diversas pesquisas sobre a ligação entre abuso infantil e o comportamento criminoso. A alegação não é que todas as crianças abusadas se tornem serial killers ou que todos os serial killers sejam vítimas de abuso infantil, porém, a conexão entre os dois não é um mero acaso. Um dos exemplos para esses estudos é o serial killer Anthony Allen Shore. Então, vamos falar sobre ele. Anthony Allen Shore nasceu no dia 25 de junho de 1962 em Rapid City, na Dakota do Sul, e era filho de Robert e Deanna Shore, que faziam parte das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele era o mais velho de 3 irmãos, tendo 2 irmãs mais novas, chamadas Laurel e Gina. Quando ele nasceu, o seu pai estava estacionado em uma base na Dakota do Sul, enquanto a sua mãe tinha acabado de ser dispensada honrosamente, exatamente pelo fato de que ela estava grávida. Mas, pouco tempo depois, o Robert também foi dispensado, e com isso, a família decidiu se mudar para a Califórnia, sendo essa a primeira mudança deles, mas definitivamente não foi a única. Só para vocês terem noção, antes mesmo que Anthony entrasse no ensino médio, eles já haviam se mudado 8 vezes. Nessa época, Robert encontrou um outro trabalho, que era algo relacionado a computadores, em uma época em que computadores eram muito raros, pouquíssimas pessoas tinham, o que era muito bom para a família, porque isso significava que ele sempre tinha novas ofertas, novas oportunidades, e sempre uma era melhor que a outra, porém, isso fazia com que eles se mudassem muito. De acordo com Deanna, a mãe, Anthony costumava ser uma criança muito comportada, mas hiper competitivo. Basicamente, ele achava que tinha que ser o melhor em tudo que fazia e logo cedo se interessou pela música, sendo bom em todos os instrumentos que tocasse. E ele era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que com apenas 5 anos de idade ele recebeu notoriedade de um jornal local por tocar uma peça de Johann Sebastian Bach. Pois é, 5 anos de idade.
Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo esses casos assim, eu fico me sentindo inútil. 5 anos de idade, gente, eu tava comendo formiga achando que ia melhorar minha visão. Não, não é meme. Mas claro que ele não poderia ser bom em tudo. Acontece que ele era bem ruim em esportes, e isso fazia com que fosse ainda mais difícil ele criar novas amizades, considerando que a família se mudava literalmente o tempo todo. Então ele não conseguia criar vínculos e ele também não tinha a cara de pau realmente de se intrometer em um grupo e falar: oi, tudo bem? Meu nome é Anthony, vamos ser amigos? E querendo ou não, a forma mais fácil de fazer isso era com os esportes, com o futebol, enfim, porque estava todo mundo reunido, todas as crianças reunidas, e seria mais fácil de ele entrar em um grupo, mas ele tinha realmente muita dificuldade com isso. Por outro lado, as suas irmãs, Laurel e Gina, eram um completo oposto. Elas faziam amizade muito rápido. O fato de se mudarem com bastante frequência não impedia isso para elas, e elas conseguiam criar vínculos e muitas amizades em basicamente todos os lugares, mas também não ajudava o fato de que Anthony não era muito agradável. Além da sua competitividade bem grande, ele também era um tanto quanto arrogante. Como, por exemplo, ele adorava usar palavras muito grandes ou palavras menos usadas, principalmente por crianças, como uma forma de se mostrar superior às outras crianças e se mostrar mais inteligente. E apesar de tirar notas boas, ele não se importava com isso. O que ele queria realmente era aquela atenção e os elogios que vinham com isso, principalmente dos professores. Por conta da sua personalidade, infelizmente ele sofreu muito bullying na escola, e era um bullying assim realmente muito pesado, visto que ele era fisicamente agredido praticamente todos os dias. E é aqui que as coisas começam a ficar tensas. Ainda quando ele tinha 5 anos de idade, a sua família se mudou para o Kansas, e não demorou muito até que ele começasse a se envolver em brigas com outros vizinhos, principalmente com um menino chamado Scott Beavis. E na mesma época, ele decidiu matar um gato apenas porque a sua irmã disse que ele não poderia brincar com aquele gato. Então, na cabeça de Anthony, se ele não podia brincar, ninguém iria. Conforme ele foi crescendo, chegando na adolescência, enfim, ele começou a se interessar por garotas. Só que a sua forma de ficar com as garotas era extremamente problemática. De acordo com sua irmã, Gina, eles ficavam andando de bicicleta pelo bairro, e o seu irmão fazia com que ela batesse nas portas das casas de seus amigos ou nas casas onde ele sabia que as meninas moravam, e ela tinha que perguntar se elas queriam sair para brincar. Quando as meninas saíam com os dois, Anthony começava a assediá-las e a acariciá-las, mas quando Gina bateu na porta da casa de sua professora e ela abriu, ela parou de fazer isso e se recusava a sair com o irmão. E do final dos anos 60 e início dos anos 80, a família continuou com a saga das mudanças até que se estabeleceram no Texas. Porém, nesse meio tempo, Robert e Deanna Shore começaram a brigar muito, praticamente todos os dias, e conforme elas iam aumentando, mais violentas elas ficavam. Depois de um tempo, ambos começaram a ter casos extraconjugais, então eles se traíam o tempo todo, eles meio que não se importavam mais com o que o outro achava, ou de tentar melhorar o relacionamento de alguma forma, até que eventualmente, finalmente, eles se divorciaram, mas cada um ficava jogando a culpa pro outro, dizendo que o outro era responsável, que o outro era mais agressivo, que o outro era mais violento. Então já dá pra ver que realmente a relação deles não melhorou nem um pouco, mesmo depois de divorciados. Deanna chegou a dizer que o Robert a atacou em uma noite, e o Robert disse que ela chegou a jogar uma xícara de café na cabeça dele. Então realmente o relacionamento era bem tóxico. E assim que eles se divorciaram, Robert nem ao menos lutou pela guarda dos filhos, ele realmente estava nem aí. Ele simplesmente deu a custódia para Deanna e disse que com certeza ela conseguiria ser uma mãe solteira muito melhor do que ele conseguiria ser um pai solteiro. Pois é, o pai do ano. Enquanto ele decidiu ficar no Texas, Deanna voltou para a Califórnia com os filhos, e de acordo com Anthony, quando ele tinha 13 ou 14 anos de idade, a sua mãe chegou a molestá-lo em uma certa noite. Mas essa informação nunca pôde ser verificada, então não sabemos se realmente é verdade ou não, e se aconteceu apenas uma vez ou se aconteceram várias vezes.
Aos 16 anos de idade, agora um adolescente, ele começou a beber e a fumar a famosa verdinha. E em um certo momento, ele começou a se gabar para alguns amigos que, em uma certa noite, ele e os seus amigos haviam atacado um morador de rua que estava atrás de uma mercearia local e o espancaram até a morte. E ele contou isso como se isso fosse normal e como se fosse uma coisa que ele tivesse orgulho. Mas claro que as coisas não ficam melhores por aqui. Na verdade, daqui pra frente é só pra baixo. Nessa mesma época, ele começou a perseguir e assediar as meninas da sua própria sala. E mais uma vez, ele conseguiu convencer a sua irmã, Gina, a ajudá-lo nesse processo e nesse esquema absurdo. Só que dessa vez, agora eles eram adolescentes, então ele conseguia dirigir. Ele já tinha tirado a sua carteira de habilitação. Lá nos Estados Unidos, eu acho que você tira com 16, diferente daqui que é com 18. Então eles não precisavam mais ir saindo, batendo nas casas e chamando as meninas para saírem com eles. Eles pegavam o carro, dirigiam pela cidade e encontravam alguém e perguntavam se essa pessoa, essa menina, precisava de carona. E pelo fato de que Gina estava no carro, geralmente as meninas aceitavam essas caronas porque elas achavam que, bom, tem uma outra pessoa no carro, então vou estar segura, principalmente porque é uma outra garota. Só que depois de um tempo, quando Anthony estava dirigindo, ele se lembrava de que Gina deveria estar em algum lugar, então a deixava em algum local bem aleatório e continuava sua viagem. Nesse tempo todo, Gina sabia que ele molestava todas essas meninas, mas a desculpa dele, se preparem, era que todos os seus amigos estavam fazendo isso também e que isso era normal. O que não é, e que grupo terrível de amigos que ele tinha. Deixa eu te contar. Aos 17 anos de idade, ele decidiu abandonar o ensino médio e no mesmo ano a sua mãe se casou novamente, só que ele odiava o seu padrasto com todas as forças, tanto que em 1979 ele pediu a sua emancipação legal e arranjou 2 empregos para conseguir se sustentar e alguns anos depois entrou na faculdade comunitária da Califórnia. Porém, aos 21 anos de idade, ele também abandonou a faculdade e voltou para o Texas. Ao chegar lá, Anthony conseguiu um emprego em uma companhia telefônica chamada Southwestern Bell, onde trabalhava como técnico e, por conta disso, saía com bastante frequência e dirigia uma van. De acordo com ele, assim que ele chegou lá, ele conheceu o amor da sua vida, uma menina chamada Gina Worley, e aparentemente ele também era o amor da vida dela, considerando que rapidamente eles começaram a namorar, se casaram e 2 anos depois tiveram 2 filhas, Amber, que era autista, e Tiffany. E era de se imaginar que agora que ele tinha sua própria família, tinha o seu trabalho, tinha uma vida legal, ele deixaria os seus velhos hábitos para trás e seguiria em frente, mas não foi isso que aconteceu. Claro que não. Ele continuou saindo pela cidade com a sua van, sempre perto de escolas, onde tentava convencer as meninas a entrarem no carro, porque ele daria carona a elas. Lembrando que nessa época ele já era um adulto e essas meninas costumavam ser crianças. E como acontece com muitos serial killers, com Anthony não foi diferente e ele conseguia esconder a sua personalidade muito bem, tanto que na comunidade ele tinha conseguido ter a reputação ali do cara legal que todo mundo confiava. Então, vamos falar sobre a sua primeira vítima fatal, Lori. Em 1986, Lori Lee Tremblay tinha apenas 15 anos de idade e morava no complexo de apartamentos Whitfield. Na época, ela tinha começado a acordar mais cedo do que o normal, desde que as suas aulas haviam voltado do recesso, para que dessa forma ela conseguisse fazer tudo o que precisava antes, sem ter que se atrasar. Todos os dias, ela saía do apartamento onde morava com sua família e deixava o prédio pelo portão principal do estacionamento, onde virava à direita e caminhava para o leste pela Whittington Boulevard. Cerca de 400 metros depois, ela virava à esquerda e descia a rua South Derry Ashford até chegar no seu cruzamento com a West Ella Doctor, que era onde ela pegava o seu primeiro ônibus de 2 até chegar na escola. Enquanto isso, Anthony, que estava trabalhando na companhia telefônica como representante de marketing ou de serviços, ele não se lembra qual dos dois era na época, dirigia um Cadillac Cimarron Beige, visto que a esse ponto ele ainda não tinha ganhado a van da empresa. Acontece que todos os dias ele observava a Lori andando até o ponto de ônibus ou quando ela já estava no ponto de ônibus esperando,
Alguns dias ele parava e conversava com ela. Como eu falei, ele era conhecido na região por ser um cara legal e confiável. Então ela conversava com ele de volta e ele às vezes também oferecia alguns cigarros. Até que em um certo momento ele tomou coragem, eu acho, pra oferecer carona e infelizmente ela aceitou. De acordo com ele, isso passou a se tornar bem rotineiro. Basicamente, todos os dias ele lhe dava carona, ele deixava na escola. E de acordo com Anthony, eles começaram relacionamento, com muitas aspas, extremamente inadequado. Um tempo depois, Lori simplesmente parou de aceitar as caronas e começou até a evitá-lo. E toda vez que ele estava perto, ela ia para outro lugar e não olhava para ele, não conversava com ele e não aceitava suas caronas. Por que será? No dia 26 de setembro, pelo fato de estar com neblina e estar chovendo, Lori acabou pedindo carona para Anthony e, obviamente, ele aceitou, ele lhe deu essa carona. Só que assim que ela entrou no carro, ele começou a fazer várias voltas desnecessárias. Tipo, ele não estava indo direto para a escola dela, ele ficava entrando em uma rua, depois entrava em outra, e quando ela percebeu, eles estavam indo para lugar nenhum. Então ele começou a tentar alguns avanços sexuais com ela e também começou a pressioná-la para que ela tivesse relações com ele. Mas quando ela recusou, isso o enfureceu muito e nisso ele pulou em cima dela e a sufocou. Ele estrangulou com tanta força que a corda que ele utilizou para isso chegou a cortar os seus próprios dedos. Em seguida, ele dirigiu até um restaurante mexicano e deixou seu corpo na parte de trás, e então foi embora e seguiu a sua vida como se nada tivesse acontecido. O corpo de Lori Tremblay foi encontrado pouquíssimo tempo depois e algo que chocou a polícia foi o fato de que ela não havia sido abusada sexualmente e nem havia sido roubada. Ela só tinha dinheiro suficiente para uma viagem de ônibus só de ida e todas as pessoas que faziam o mesmo trajeto que ela disseram que nunca ouviram nada sobre ela pegar carona com alguém. Ou seja, ninguém mencionou Anthony Allen Shore e pelo fato de não existir nenhuma evidência, nenhuma testemunha, nada, o seu caso acabou sendo arquivado e ficou sem solução por anos. Após o assassinato de Lori, a irmã de Anthony, Gina, passou a visitá-la com bastante frequência após ela se formar. Só que quando ela visitava a família, não demorou muito até que ela percebesse que tinha uma coisa errada e passou a ter certeza de que ele estava molestando a sua filha mais velha, Amber, que estava com 5 anos de idade. Além disso, em todas as visitas, ela percebia que ele fazia questão de dar banho nela e também ficava dando beijos em seus lábios. E de acordo com ela, ele ultrapassava o limite entre pai e filha. Então, quando Gina voltou para casa, ela falou isso para sua mãe, Deanna Shore, mas Deanna não acreditou naquilo. Ela achou que provavelmente ela estava vendo coisa onde não tinha, mas disse que se ela estava tão preocupada assim, ela deveria falar com o serviço social. Foi isso que ela fez, mas eles não retornaram nenhuma das suas ligações. Mais tarde, ela voltou a visitar a família e disse que muitas das coisas que ela anteriormente havia visto, como por exemplo os sinais de abuso, simplesmente haviam parado, mas ao invés disso, agora não tinha comida na casa. E infelizmente, dessa vez ela preferiu não se interferir mais, apesar de que obviamente ela achava tudo aquilo muito estranho, mas ao mesmo tempo ela disse que toda mulher tem o direito de administrar sua casa do jeito que quer. E acredito eu também que ela não falou nada, ficou na sua, porque na primeira vez que ela falou, primeiro, ninguém acreditou, e segundo, o serviço social nem lhe deu um retorno. Em 1999, quando Anthony estava com 30 anos de idade, ele encontrou a sua próxima vítima. Maria Carmen de la Estrada era uma imigrante mexicana ilegal do estado de Guerrero que foi para os Estados Unidos em uma tentativa de uma vida melhor. Na época, ela estava com 21 anos de idade, mas parecia ser muito mais jovem e trabalhava como babá com a sua melhor amiga, chamada Rosa. Na manhã do dia 16 de abril, Anthony, que estava dirigindo com a sua van, a viu andando pela rua, provavelmente caminhando até o trabalho. Então, ele meio que ficou observando, depois parou, conversou com ela, mas seguiu o caminho. Porém, pouco tempo depois, ele voltou e lhe ofereceu carona, na qual, infelizmente, ela aceitou. Quando ela entrou no carro, ele fez o que costumava fazer, começou a dar várias voltas e indo para um caminho completamente diferente, até que do nada ele começava a ser extremamente inconveniente com a pessoa, fazendo várias insinuações sexuais horríveis, mas como ela resistiu, ele ficou extremamente furioso,
pulou em cima dela, onde conseguiu dominá-la, e então, com o auxílio de um cordão de nylon e também com um bastão como torniquete, ele a enforcou até a morte. Após o crime, ele largou seu corpo atrás de um Dairy Queen, que é um restaurante de fast food, onde ela foi encontrada apenas 4 horas depois. Maria estava nua da cintura para baixo e tinha sinais claros de abuso sexual, mas o que Anthony não sabia era que enquanto ela lutava pela sua vida, ela conseguiu arranhá-lo. Isso é ótimo, porque dessa forma o seu DNA estava embaixo das unhas dela. Na época, esse DNA foi enviado para um laboratório para que fizesse uma análise de teste de DNA para ver se tinha uma compatibilidade, mas infelizmente não teve, e por conta disso, o seu caso também foi arquivado e permaneceu sem solução por anos. Enquanto isso, lá estava Anthony vivendo a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, em um período de 1 ano, as coisas na sua vida pessoal começaram a desmoronar. Lembram de Gina Worley, o amor de sua vida? Então, eles acabaram se divorciando e ela deu a custódia exclusiva das filhas para ele porque ela queria morar com o namorado. De acordo com Tiffany, a sua filha mais nova, ela disse que durante o período do divórcio, eles viviam discutindo sobre quem teria que levar as crianças, meio que como se nenhum dos dois quisesse isso. E no meio tempo, ela e Amber ficaram com a mãe. Nessa época, elas visitavam o pai e sempre era algo muito legal e divertido, porque aparentemente ele era super tranquilo e calmo. Então, quando elas descobriram que teriam que morar com ele, elas ficaram muito felizes, porque elas teriam aquilo sempre. Mas, infelizmente, essa felicidade não duraria por muito tempo. Em 1993, Anthony estava trabalhando como técnico na companhia telefônica e, por conta disso, ele tinha que sair de casa com muita frequência para ir na casa dos clientes. E foi em uma dessas visitas que ele encontrou a sua próxima vítima, que era uma menina de 14 anos de idade chamada Selma Jansky. Na verdade, esse não era o seu nome real. Esse é um pseudônimo que foi criado porque a sua identidade foi mantida como sigilo. E na mente doentia de Anthony, ele se apaixonou por Selma e passou a observá-la, realmente um stalker da vida real, onde ele conseguiu descobrir os seus horários, quando ela chegava em casa, quando ela saía de casa e também quais dias ela costumava ficar sozinha. Em outubro do mesmo ano, em um dia que ele sabia que ela ficaria sozinha, ele foi até sua casa, entrou e ficou esperando por ela. Só que dessa vez, diferente das outras vítimas, ele usou um disfarce para que, consequentemente, ele não fosse identificado mais tarde. E assim que ela chegou, ele a atacou. Ele a prendeu com a fita adesiva e a abusou sexualmente. Diferente das outras vítimas, ele decidiu não matá-la. Então, depois de tudo isso, ele fugiu do local e pelo fato de ele estar com esse disfarce, acredito eu que era algum tipo de máscara, ela não conseguiu fazer a identificação e dizer quem ele era. E pelo fato de ela não ter sido assassinada, o seu caso não foi ligado ao caso de Lori e Maria. Agora, de volta à casa de Anthony, a esse ponto, Tiffany e Amber já estavam morando com ele há um certo tempo. E como Amber se manteve fora da mídia, toda a versão que temos é a versão de Tiffany, que por si só já é extremamente absurda. Durante todo o tempo que elas moraram com ele, as condições da casa eram nojentas. Se você assistiu o caso que eu fiz da Amanda Cope, era bem parecido com aquilo. Só para vocês terem noção, elas precisavam compartilhar a água do banho e também tinham uma quantidade limitada de papel higiênico que poderiam utilizar. E de acordo com Anthony, ele fazia isso porque eles precisavam economizar dinheiro. O que, sinceramente, eu não acredito nisso, porque pelo que eu entendi, ele não estava sofrendo financeiramente. Eu acho que ele fazia tudo isso porque ele era um psicopata. Como também não tinha uma máquina de lavar na casa, elas tinham que lavar todas as roupas na banheira. E todo o local era sujo e repleto de insetos e baratas. Pois é. Era extremamente comum elas encontrarem bichos em suas comidas. Na escola, várias crianças ficavam comentando sobre suas aparências e dizendo que elas cheiravam mal e que só usavam roupas sujas. Então, além de ter que lidar com essa situação horrível em casa, elas ainda tinham que lidar com bullying e precisavam cuidar uma da outra, porque se dependesse do pai, ficava bem complicado. Toda vez que ele saía de casa, ele literalmente prendia as meninas dentro e até chegava a pregar as janelas. E novamente, ele tinha um motivo para isso. Óbvio.
Ele dizia que ele fazia aquilo para mantê-las longe dos perigos da rua, sendo que o perigo real estava dentro de casa, que no caso era ele. Com o tempo e conforme elas iam crescendo, ele foi se tornando cada vez mais agressivo e chegou a começar a espancá-las. E em algumas ocasiões, quando elas faziam algo que ele considerava errado, ele puxava elas pelo cabelo e ia arrastando pela casa e dizia que se elas chorassem, ele as sufocaria com um travesseiro. Mas, por incrível que pareça, ele permitia que algumas amigas as visitassem no fim de semana, mas obviamente que não era porque ele queria que elas ficassem felizes ou algo do tipo. Claro que não. Ele forçava ela e suas amigas a criarem uma banda de rock onde elas deveriam usar roupas extremamente inapropriadas para suas idades, onde elas tinham que ficar dançando na frente dele. Sim, nojento. Mas, por incrível que pareça, piora. Tiffany disse que em várias ocasiões acordou no meio da noite e viu seu pai em pé, a observando e se autossatisfazendo. Isso tudo quando ela ainda era uma criança. Aos 10 anos de idade, ela foi forçada a jogar um jogo de cartas que nada mais era do que um jogo de bebida. E após deixá-la completamente bêbada, onde ela ficou inconsciente, ele a molestou. E no meio do processo, ela acordou e obviamente não entendeu nada do que estava acontecendo. E exatamente nessa mesma época, as duas meninas foram chamadas na sala do diretor da escola, onde foram perguntadas como era a vida em casa e se elas estavam sofrendo algum tipo de abuso, se o pai era violento, entre outras coisas. Mas como Tiffany não sabia o que a irmã ia dizer, porque obviamente elas foram questionadas separadamente, e como estava com muito medo de seu pai descobrir que ela tinha dito alguma coisa, ela mentiu, dizendo que não tinha problema nenhum, e acreditava que Amber teria feito a mesma coisa. Porém, logo em seguida, o serviço social abriu uma investigação, onde eles passaram a fazer algumas visitas na casa. Porém, infelizmente, as meninas acabaram contando para o pai que tinha essa investigação e, de alguma forma, ele sabia exatamente os dias em que eles iriam visitar a casa. O que eu achei um absurdo, porque até onde eu sei, essas visitas têm que ser surpresa, exatamente para que as pessoas não se preparem e não finjam. Mas eu não sei direito, então se você é uma pessoa que trabalha no serviço social ou entende melhor disso do que eu, comenta aqui embaixo como que isso realmente funciona, se é para ser uma surpresa ou se os pais são avisados sobre essas visitas. Como era de se esperar, Anthony fez suas filhas limparem toda a casa, todas as vezes em que o serviço social iria aparecer, e ele até colocava comida no forno para que ficasse aquele cheirinho de comida caseira. E as meninas sabiam exatamente as perguntas que seriam feitas para elas, porque Anthony ficava treinando, literalmente fazendo perguntas e forçando-as a responder, para que evitasse que elas falassem alguma coisa que ele não quisesse que fosse dito. Quando os assistentes sociais chegavam na casa, eles tinham a impressão de que a família era incrível, que estava tudo certo, que elas tinham uma vida maravilhosa e que não tinha nenhuma negligência. Infelizmente, toda essa situação afetou a saúde mental das meninas e em um certo momento, Tiffany passou a acreditar que a única maneira de sair daquela situação era morrendo. Então, ela tentou tirar a sua própria vida, mas quando Amber viu aquilo, viu o que estava acontecendo, ela correu pro pai e contou para ele, e ele foi até lá e disse para ela que se ela tentasse e falhasse, a família seria separada e ela nunca mais veria sua irmã. Depois disso, o serviço social foi chamado diversas vezes, mas todas as vezes que eles chegavam na casa, eles tinham a impressão de que estava tudo bem, então eles saíam sem nada, o que é muito frustrante, porque claramente tinha uma coisa acontecendo, mas eles não tinham como saber disso. Afinal, eles têm que lidar com o que eles veem e as evidências que eles têm no momento. No dia 7 de agosto de 1994, uma menina de apenas 9 anos de idade, chamada Diana Rebelar, saiu de casa para comprar farinha e açúcar em uma loja que ficava na rua onde ela morava. Mais tarde, os funcionários disseram que lembravam de tê-la visto saindo da loja tranquilamente, mas infelizmente ela nunca chegou em casa. No caminho de volta para casa, Anthony a viu e de alguma forma conseguiu convencê-la a entrar na van. Então, ele a agrediu, abusou sexualmente e a estrangulou. No dia seguinte, o seu corpo foi encontrado atrás de um prédio industrial, onde tinha um torniquete em seu pescoço. E imediatamente, o seu caso foi ligado ao caso de Maria del Carmen, pelo fato de ter exatamente o mesmo modus operandi. E no ano seguinte, ele fez a sua última vítima fatal.
No dia 6 de julho de 1995, Dana Sanchez, de 16 anos de idade, estava caminhando até a casa do seu namorado quando Anthony lhe ofereceu carona e ela chegou a ligar para o namorado e falar sobre isso, porque provavelmente ela iria acabar chegando mais cedo. Mas não demorou muito até que Anthony ficasse super agressivo e tentasse ter relações sexuais com ela, mas como ela rejeitou, ele a atacou e fez o mesmo que tinha feito com as vítimas anteriores. Porém, o seu corpo não foi encontrado tão rápido assim. 7 dias após o assassinato, uma emissora de TV local recebeu um telefonema de uma pessoa anônima dizendo onde eles poderiam encontrar o corpo de Dana Sanchez e também que tinha um serial killer à solta. Adivinha quem foi essa pessoa anônima que ligou para a emissora local? Se você chutou Anthony Allen Shore, parabéns, você acertou. Assim como vários serial killers, Anthony gostava que o seu trabalho fosse visto e reconhecido. Quando o corpo de Dana foi encontrado, uma força-tarefa foi criada para procurar pelo assassino do torniquete, que era como ele estava sendo mencionado pela mídia, mas como não tinha nenhuma evidência, nenhuma testemunha e nenhum suspeito, não demorou muito até que a força-tarefa acabasse sendo dissolvida. E então, Anthony estava novamente livre, leve e solto. Em 1997, aos 36 anos de idade, ele se casou com uma jovem chamada Amy Lynch, que por sinal ele estava tendo um relacionamento desde 1994, quando ela ainda estava com 18 anos de idade. Porém, para que ele pudesse se casar e ter ali a sua lua de mel, ele conversou com sua mãe, Diana Shore, para que ela ficasse com as suas filhas, Tiffany e Amber, por um tempo. E foi então que Diana percebeu que tinha uma coisa muito errada acontecendo quando viu o estado em que as meninas estavam. As meninas estavam vestindo várias camadas de roupa e mais tarde Tiffany disse que elas tinham feito isso, que era uma coisa que elas já estavam fazendo há um certo tempo, para evitar que Anthony percebesse que elas estavam crescendo e, consequentemente, que os seus corpos estavam evoluindo. E além disso, elas estavam fedendo muito e também não tinham nenhum tipo de produto de higiene pessoal e também não tinham outras roupas. E agora que Diana viu 1% da situação em que as meninas estavam, ela decidiu conversar com a sua filha, Gina Shore, para ver o que elas poderiam fazer e qual seria a melhor tática para resolver aquela situação. E foi nesse momento que elas decidiram separar as meninas, porque provavelmente dessa forma elas conseguiriam conversar melhor e talvez, quem sabe, elas falariam um pouco mais do que estava acontecendo. Então Tiffany ficou na casa de Gina por um tempo e quando Gina lhe disse que quando as aulas começassem ela teria que voltar para casa do pai, enquanto Amber ficava com ela desmoronou na mesma hora com medo de ter que passar por tudo aquilo de novo e contou tudo. E mais tarde Amber confirmou toda a história. Diana então ligou para Anthony e o confrontou sobre isso, mas obviamente ele negou tudo e disse que elas estavam mentindo. Mas felizmente ela não acreditou naquilo nem um pouco, porque afinal ela tinha visto os sinais, ela tinha visto um pouco da situação. E então no dia 31 de outubro ela ligou para a polícia e o denunciou. Ele foi acusado de abuso infantil, mas como ele não contestou as duas acusações de indecência, ele recebeu 8 anos de liberdade condicional e foi colocado na lista de agressores sexuais. Mas não, ele não foi preso. Bacana. Mas agora que ele era um agressor sexual registrado, ele precisava dar uma amostra do seu DNA para que essa amostra fosse colocada no banco de dados do CODIS. Nessa época, ele conversou com Amy e disse que não queria fazer isso e que os dois iriam fugir dos Estados Unidos de barco e ir para qualquer outro lugar, o que acabou não acontecendo, porque pouco tempo depois ele começou a ser agressivo com Amy também, onde constantemente ele a drogava e a abusava sexualmente. De acordo com ela, ele definitivamente queria lhe matar, mas não fez isso porque em uma das situações ela fingiu que havia desmaiado. Então, quando ele abaixou a guarda, ela conseguiu fugir e, obviamente, depois disso, pediu divórcio e seguiu com a sua vida. Enquanto isso, Tiffany e Amber estavam tentando reconstruir a vida delas e estavam fazendo terapia para poder conseguirem lidar com todos os traumas e com todos os danos mentais que elas acabaram tendo por conta de todo o abuso que elas tiveram que sofrer por anos. Em 1999, que foi o ano que ele se divorciou de Amy Lynch, ele conheceu uma outra mulher chamada Pauline Cody, mas esse relacionamento não durou muito tempo porque ele começou a fazer as mesmas coisas que fazia com Amy, com ela. E em 2001, ele conheceu uma outra mulher chamada Linda White,
porém eu não consegui encontrar nenhuma informação sobre o relacionamento dos dois. Eu não sei se ele fez a mesma coisa e ela acabou indo embora, ou se eles ficaram juntos por um tempo. Em 2003, o Laboratório de Crimes de Houston passou por um grande escândalo, porque a auditoria estadual descobriu que os técnicos que faziam os testes de DNA tinham interpretado vários testes de forma completamente errada e que eles eram mal treinados e praticamente não mantinham registros. E por conta disso, eles acabaram destruindo evidências cruciais para vários casos. Então, eles foram fechados até 2006 e após a auditoria, vários casos antigos e arquivados foram realocados para laboratórios independentes para que eles fossem refeitos. E um deles era o caso de Maria del Carmen Estrada, que tinha arranhado o seu agressor. Quando os resultados voltaram, finalmente eles tinham a identidade do assassino: Anthony Allen Shore. 6 anos após ser condenado pelos crimes contra suas filhas, ele foi preso no dia 24 de outubro de 2003. E após 11 horas de interrogatório, ele confessou ter matado Maria, Diana Rebollar e Dana Sanchez. E poucos minutos depois, também confessou o assassinato de Lori Tremblay em 1987 e o estupro de Selma Jansk em 1994. E tudo isso, todas essas confissões, ele fez de uma forma extremamente tranquila, sem demonstrar absolutamente nada. Quando Amber, a sua filha, descobriu que ele era um serial killer, quando apareceu nos jornais, ela ligou para Tiffany e falou: então, papai é um serial killer. O que, obviamente, Tiffany ficou sem entender nada e inicialmente não acreditou, achou que ela estivesse brincando, porque, né, quem imagina uma coisa dessas? Mas não demorou muito até que ela ligasse a televisão e visse que tudo era verdade. Sério, eu nem consigo nem imaginar. Você vive com uma pessoa, claro que ele não era uma pessoa boa, né, nem de longe, mas ser um serial killer é uma coisa assim a mais, principalmente porque elas estavam na faixa etária de suas vítimas, então provavelmente se elas tivessem continuado morando com ele, elas teriam realmente se tornado vítimas. Antes mesmo que o seu julgamento começasse, Anthony tentou tirar a própria vida, mas como não teve sucesso, ele foi para o tribunal em outubro de 2004. Como o caso de Maria era o único que se tinha alguma evidência, era esse que os promotores queriam focar para que tivesse mais chance de ele ser preso por isso, e super funcionou porque ele foi considerado culpado. E Selma Jansk testemunhou e confirmou que ele era o homem que havia lhe abusado sexualmente anos antes. O próprio Anthony pediu a pena de morte e o seu pedido foi concedido. No dia 15 de novembro de 2004, após 1 hora de deliberação, ele foi condenado à morte. Mas, quando ele foi levado para a prisão, ele tentou ter a sua condenação anulada, apresentando vários recursos e até dizendo que os seus advogados eram incompetentes e que ele tinha danos cerebrais de um acidente de carro em 1981, que, por sinal, não se tem registros. Mas, obviamente, todas as suas apelações foram rejeitadas e no dia 18 de janeiro de 2018, Anthony Allen Shore foi executado por injeção letal. Mais tarde, a sua irmã, Gina Shore, chegou a dizer que ela acreditava com toda a certeza do mundo que existiam outras garotas. E a sua outra irmã, Laurel, chegou a dizer o seguinte: ele deveria ser morto, ele era um bom irmão, mas não era uma boa pessoa. Por fim, Tiffany disse que tratou o dia da sua morte como qualquer outro dia. Na verdade, ela disse que naquele dia ela tinha aula de biologia e de cálculo, então ela iria para a escola normalmente. E quem sabe mais tarde, caso ela tivesse tempo, ela assistiria um filme. Relatórios recentes indicaram que Tiffany é uma mãe solteira que vive no Arizona. Ela trabalhou anteriormente como vice-xerife antes de ingressar na Guarda Aérea Nacional e também estava fazendo cursos de ciências forenses e equilibrando isso com o cuidado de seu filho pequeno. E Amber, por outro lado, manteve sua vida fora dos holofotes, então não se sabe o que ela fez com a sua vida após a morte de Anthony. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história de algum caso real que aconteceu com você, com a sua família ou na sua cidade, ou até mesmo um evento aí mais paranormal, do jeito que a gente gosta, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, que em breve começaremos o nosso novo quadro mensal, depois da meia-noite. E é isso, até semana que vem!